Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no nosso canal. Hoje eu estou aqui, eu vim trazer para vocês, né, um pouco do relato de como eu fiquei deficiente. E eu quero agradecer a Ed pela sugestão que ela me deu. Obrigado, Ed. E o que aconteceu comigo foi que eu já tava morando aqui em Juína, né? Já tinha o que? Nem sei quanto tempo tinha que eu tava morando aqui em Juína. Eu tinha vindo de Cuiabá, né? Aqui pra Juína. E daí, eu tava trabalhando na aviação Juína. Eu vou resumir pra vocês, porque senão vai ficar muita coisa que aconteceu comigo. E daí vai ficar muito longo o vídeo, né? Então eu vou falar pra vocês. Eu tive 3 convulsões durante esse tempo. 2 convulsões eu tive aqui em Juína e uma eu tive lá no hospital em Cuiabá. E aí o povo aqui do hospital municipal me deram um encaminhamento para mim para Cuiabá. Mas eles não me deram especialmente um encaminhamento para mim para um especialista. Eles me deram um encaminhamento para mim passar no hospital de pessoas que têm problema mental. Porque eles estavam pensando que eu tava com problema mental, né? Aí, quando eu e a minha mãe e o meu cunhado fomos para Cuiabá, aí chegando lá em Cuiabá, o médico, a médica lá do Adalto Botelho, onde fica pessoas com problema mental, né? Aí ela pegou e falou que não era aquele lugar que era pra me levar, porque eu não era louca. Era pra procurar um especialista no assunto, né? Que aí ele ia me dar o diagnóstico, né, do que eu tinha. E daí, a minha mãe, nesse tempo, eu tava na casa do meu irmão. Aí eu tava lá e meu pai foi lá me ver. Meu pai ainda tava vivo nessa época. Foi a primeira vez que meu pai deu um abraço em mim. Foi nesse dia, quando eu tava lá na casa do meu irmão. E daí, a gente foi lá, o meu cunhado foi na Assembleia de Deus e pegou um papel que é assim, a gente paga metade da consulta e a igreja paga outra metade, né? Aí a gente pagou a metade, a igreja pagou outra metade e a gente foi no médico especialista. Aí ele pegou e fez em mim 3 procedimentos, um eletrocardiograma, né? Aí outros 2 exames, agora eu me esqueci o nome. Eu me esqueci. Me foge da memória agora o nome desse procedimento que o médico fez em mim. E aí o médico falou pra minha mãe assim, a senhora a senhora tá em Várzea Grande? Aí a mamãe falou, tô. Aí ele falou pra ela assim, a senhora vai rápido com ela pro hospital, porque essa menina tá ruim. Aí ele falou pra minha mãe, essa menina tá com meningite bacteriana. E a senhora vai com ela pro hospital, porque senão pode ser que ela não venha resistir. Aí minha mãe pegou e me levou e nesse exame que o médico fez em mim, deu que eu tava com uma mancha aqui na nuca, né? Daí minha mãe me levou pro hospital. Quando a gente chegou no terminal lá de Várzea Grande, eu já não conseguia mais andar. Daí pegaram uma cadeira de roda, me colocaram sentada nela, né, e me levaram até uma ambulância que tinha lá no terminal. E aí me levaram para o hospital. Aí, lá no hospital, o médico teve que... Acho que eu não me lembro se foi acho que foi uns dias depois que eu tinha chegado no hospital. O médico precisou tirar o líquor da minha coluna, né, pra ver se eu tava mesmo com meningite. Aí tirou o líquor. Aí, quando o médico tirou o líquor da minha coluna, que saiu pra fora, menina, mas meu corpo começou a coçar. E daí deu uma alergia em mim. Alergia à sulfa. Aí eu sei que eu tava me coçando toda, minha mãe tinha ido pra casa descansar, né? E minha cunhada tava comigo. E a minha cunhada ficava com o pente assim, me coçando, e eu me coçando toda.
Aí foi indo de tanto eu me coçar que eu até dormi ali. Aí quando eu acordei no outro dia, meu corpo tava todo assim com couro preto, sabe? Por cima assim da pele. No corpo todo tava aquele couro preto. E daí o médico foi, meu patrão foi me ver nesse dia, né? E aí o médico pegou e eu e a minha mãe tava num quarto assim, perto da porta, né? E aí o médico, a gente tava numa cama, né? Perto da porta assim. Aí o médico saiu lá fora com o meu patrão e falou assim pro meu patrão: o senhor pode ir pra Juína, pode comprar o caixão pra ela, porque daqui ela só sai morta. Ai, quando a gente ouviu aquilo, eu e a minha mãe começamos a chorar. E daí o meu patrão veio pra Juína, né? E aí ele falou pra Paula assim, a Paula também trabalhava comigo na empresa lá. Aí ele falou pra Paula assim: você vai pra Cuiabá porque sua irmã tá ruim e pode ser que ela não saia viva dessa. Então você vai ter que ir lá se despedir dela. E aí eu me lembro de quando a Paula chegou lá no hospital, a Paula tava chorando e eu ficava pensando assim: por que a Paula tá chorando? Sabe? Porque quando eu tava ruim lá no hospital, eu pedi pra Deus. Falei com Deus, falei: Senhor, ô Senhor, então, como eu ia falando, eu pedi para Deus: ô Senhor, tira a minha vida, ô Senhor, me leva, né? Ou Senhor, me restitui a saúde. Daí eu creio que foi a vontade dele me restituir, né? Porque eu tô aqui até hoje. E daí os médicos viram que eu não ia morrer mesmo, né? E depois disso eu fui me recuperando bem. E eu fiquei também numa sala de onde fica pessoas que tem que ficar afastada das outras pessoas, sabe? Numa sala de isolamento que eu fiquei, porque eu tava com meningite, né? E podia pegar nas outras pessoas. Era meningite bacteriana, podia pegar nas outras pessoas. Aí eu fiquei dentro daquele quarto ali, isolada. E a minha mãe entrava lá com máscara, com aquele aparelho tudo lá no corpo, sabe? E daí eu me recuperei. Me recuperei bem, comecei a fazer fisioterapia, porque lá tinha uma fisioterapeuta. Fisioterapia. Lá tinha uma fisioterapeuta, aí ela me ajudou. E a meningite atacou mais pro lado direito, pro lado esquerdo. E aí eu fiquei com o lado esquerdo paralisado. Aí a doutora me ajudou e eu me recuperei bem, voltei a mexer as mãos, os pés, a andar normal, sabe? E daí o médico falou pra mim assim, quando o médico foi me dar alta, ele falou pra mim assim: você vai pra Juína, mas você não... toma cuidado pra você não bater a cabeça, porque se você bater a cabeça, aí pode vir a desencadear algumas outras coisas, né? E daí eu falei: tá. Aí eu vim pra Juína, bem, eu com a minha mãe, né? Viemos pra Juína. Aí, quando eu tava aqui em Juína, me deu uma vontade, eu tava lá em casa, me deu uma vontade de ir no banheiro. Aí quando eu ia me levantando assim, me deu uma tontura assim, aí eu caí e bati a cabeça. Eu acho que, não sei se foi no braço do sofá ou se foi na parede, agora eu não me recordo. E daí eu bati a cabeça, né? E daí eu já comecei a ficar ruim. Comecei a ficar ruim. Aí minha mãe pegou e me levou de novo para Cuiabá. Daí a minha mãe me levou lá no hospital, ela tinha me levado no hospital de Várzea Grande, né? Agora ela me levou no hospital de Cuiabá, porque o médico tinha dado um encaminhamento para lá, né? Aí eu fui lá no hospital de Cuiabá. E quando eu cheguei lá, quando eu tava deitada lá numa cama, me deu a terceira convulsão. E daí os médicos começaram a me dar o medicamento certo, né? E aí eles me falaram que tinha atacado em mim a toxoplasmose. E a toxoplasmose tinha dado hemorragia na minha vista. E o bichinho da toxoplasmose deu hemorragia na minha vista, saiu da minha vista e foi pro meu cérebro. E daí, por onde ele foi passando, eu fui paralisando. Foi por isso que eu falei pra vocês no outro vídeo
que eu tinha ficado uma semana paralisada numa cama, né? E daí eu fiquei uma semana paralisada, mas aí os movimentos desse lado de cá voltou, mas do lado de cá não voltou. E daí foi onde eu comecei a me recuperar, né? Eu comecei a tomar os medicamentos certinho lá para toxoplasmose, para tudo. E aí eles me falaram que o verme da toxoplasmose tá paralisado no meu cérebro, num cantinho. Aí eu não sei se ele pode voltar a se movimentar ou como que é esse assunto. E o que deu em mim foi hemiparesia. Hemiparesia é assim, a pessoa fica com o corpo paralisado, mas se toca em mim eu sinto, igual eu tocando aqui, né, eu sinto. E se eu chuto alguma coisa eu sinto, o negócio, sabe, não paralisou completamente o meu corpo assim. Mas aí também, nessa época que eu fiquei paralisada numa cama, paralisou o meu rosto, paralisou minha garganta, não, entortou minha garganta, entortou o meu rosto, pro lado de cá, né? E depois foi voltando ao normal, assim. E a minha garganta voltou ao normal também, mas não voltou totalmente não, porque às vezes quando eu tô comendo alguma coisa, ou carne, assim, eu tenho que pegar um pedaço bem pequeno, porque senão corre o risco de eu me engasgar. Já aconteceu de eu estar comendo e um pedaço de carne ser um pouco grande, ficar assim rodando na minha garganta, sabe? Aí eu fico muito aflita com isso. Aí conforme eu vou fazendo assim pra ele descer, né? Aí desce. Mas eu tenho medo de qualquer hora eu estar comendo e acabar me engasgando. Bom, pessoal, esse aí foi o meu relato do que aconteceu comigo. Se vocês quiserem saber mais algumas coisas, você pode me perguntar. E eu não contei tudo assim, todo o processo, quando começou a me dar a formigação na mão, no pé, quando eu fui lá pro hospital São Geraldo, aqui em Juína, porque senão ia ficar um relato muito grande. Já tá ficando grande, né? E isso aí. E vocês não se esqueçam de se inscrever, dar o like, ativar o sininho das notificações, tá? E qualquer coisa que vocês quiserem saber, vocês podem me perguntar aí, tá? Então, o que eu tive foi meningite e toxoplasmose.